Estamos sempre em movimento, à procura da próxima grande conquista. Um celular mais novo, a peça de roupa que vimos na internet, aquele relacionamento que vai nos completar, ou até a viagem dos sonhos que nos promete um tipo de liberdade intangível. Estamos sempre em busca de mais dinheiro, mais sucesso, mais likes em redes sociais. Mas no instante seguinte ao clique da realização, quando finalmente conseguimos o que tanto buscávamos, algo enganoso acontece. Aquele brilho, aquela excitação, desaparece com rapidez. O que parecia essencial e necessário para a nossa vida se torna uma rotina, ou melhor, um tédio. O que antes era um desejo ardente, agora repousa como uma outra coisa qualquer, guardada no fundo do armário, ou pior, no fundo da alma. Mas por que, afinal, essa aceleração do desejo e do tédio? O que nos faz querer tanto e, ao mesmo tempo, nos entediar tão rapidamente? E o que explica esse fenômeno estranho? Algo que hoje brilha, amanhã já não tem mais cor? Existe uma palavra para isso, ou talvez um conceito, que nos observa nas entrelinhas de nossas vidas modernas: a ansiedade de ter e o tédio de possuir. Estamos presos a esse ciclo vicioso, construindo castelos de conquistas que desmoronam antes mesmo de serem completos. E o pior, muitas vezes não percebemos que ele está moldando cada passo nosso como um GPS invisível que define nosso caminho. A verdade é que estamos condicionados desde cedo a acreditar que a felicidade está fora de nós. Está na próxima grande aquisição, na próxima meta alcançada. Crescemos com a ideia de que algo sempre faltará até que tenhamos aquilo que desejamos. Isso se traduz na incessante busca pelo próximo objetivo, como se nossa vida fosse uma corrida onde o ponto final nunca chega. Mas quando finalmente atravessamos a linha, uma estranha sensação de vazio toma conta. Não sentimos a satisfação prometida, mas sim uma ansiedade silenciosa, um desconforto incômodo que nos faz olhar para o lado em busca do próximo alvo. Este ciclo se repete, sem fim, e nossa capacidade de desfrutar o presente vai se esvaindo. Cada conquista parece ser um espelho rachado que reflete a nossa eterna busca, mas nunca nossa verdadeira realização. Sartre, em sua análise existencial, nos convida a refletir sobre essa constante fuga da nossa própria essência. Estamos, de certa forma, fugindo de algo, de nós mesmos, da nossa realidade interna. A ansiedade de possuir nos desvia de um confronto mais profundo com a solidão existencial, o que nos leva a um estado de alienação, onde o desejo é apenas uma distração do vazio que persiste por trás das superfícies brilhantes. Já Nietzsche, com sua visão crua e desconfortante, nos adverte que nossa busca por ter é, na verdade, uma tentativa de evitar o confronto com a nossa limitação, com a nossa falta de sentido. Não estamos, portanto, realmente buscando a felicidade, mas sim uma válvula de escape. E ao invés de nos aproximarmos do significado genuíno da vida, nos afastamos dele cada vez mais. Vivemos em um constante agora ou nunca, onde a promessa de felicidade parece sempre estar ao alcance, mas sempre um pouco distante. A sociedade moderna, com seus brilhos e apelos, nos convenceu de que o próximo passo, a próxima conquista, a próxima compra será a chave para a satisfação eterna. Mais seguidores, mais luxo, mais experiências radicais. Nos alimentamos de promessas vazias, como uma droga que nos faz buscar sempre a próxima dose. E, no entanto, o que acontece quando finalmente alcançamos aquilo que tanto desejávamos? Em um piscar de olhos, o que parecia ser a resposta para todas as nossas inquietações se esvai. O prazer que sentimos com a aquisição de algo novo dura pouco, e o vazio retorna, não como um golpe repentino, mas como uma sensação sutil, persistente, que vai crescendo até tomar conta de nossa percepção. O objeto desejado perde seu brilho, o status adquirido não é mais um marco. A experiência vivida se transforma em uma memória desbotada, que logo se dissolve na rotina. E diante disso, surge a pergunta inevitável: por que o que parecia ser a nossa salvação se torna apenas mais um peso? Por que o vazio, ao invés de ser preenchido, se multiplica?
As redes sociais, com suas constantes atualizações e exibições perfeitas, intensificam ainda mais esse fenômeno. Vivemos nos comparando com vidas que parecem brilhantes e impecáveis, vendendo uma felicidade que na verdade é vazia. As pessoas mostram aquilo que desejamos ver, mas o que não vemos é a sombra da realidade por trás dessas imagens cuidadosamente curadas. Estamos diante de um cenário em que a felicidade é um produto de consumo, algo para ser comprado, mas nunca realmente experimentado. As imagens de vidas perfeitas, de corpos esculpidos, de viagens impossíveis, nos fazem acreditar que falta algo em nós. No fundo, essas promessas de felicidade apenas revelam o quanto estamos, todos nós, cada vez mais distantes de nossa verdadeira essência. O que as redes sociais não mostram é que por trás da tela, muitos daqueles que vendem um mundo perfeito estão tão vazios quanto as pessoas que os seguem. E esse vazio, muitas vezes, se apresenta como uma sensação de desconexão. Estamos tão focados em buscar algo externo que esquecemos de olhar para dentro. Nos tornamos dependentes de um mundo material que nos ilude com promessas de satisfação, mas que, na verdade, nos distancia de nossa própria realidade interior. Não é à toa que, mesmo rodeados de conquistas, continuamos buscando algo além, algo mais, como se o que temos não fosse suficiente. Agora, imagine se, em vez de buscar incessantemente por esse preenchimento externo, decidíssemos olhar para o que já está dentro de nós. Como seria se parássemos de correr atrás de um destino e começássemos a viver o presente de forma plena? A verdadeira mudança não vem da conquista de mais coisas, mas da reconciliação com aquilo que já somos. O filósofo Albert Camus, ao discutir a busca pelo sentido da vida, nos lembra de que essa busca é absurda, justamente porque não há uma resposta definitiva a ser alcançada. O verdadeiro sentido está na aceitação da própria existência, na capacidade de encontrar equilíbrio naquilo que é simples e imediato. Essa jornada de autoconhecimento e aceitação não é fácil, mas é fundamental para que possamos, finalmente, nos libertar da ansiedade de ter e do tédio de possuir. Mas o efeito de uma sociedade que nos condicionou a buscar do lado de fora a felicidade plena, enquanto aquilo que, por natureza, só se revela dentro de si. Há uma ironia silenciosa e cruel que nos acompanha ao longo da vida moderna. Quanto mais adquirimos, mais nos sentimos sobrecarregados. O que deveria ser libertador, muitas vezes, se torna uma prisão invisível. Cada nova conquista, que deveria nos proporcionar uma sensação de plenitude, na verdade nos impõe um novo fardo. Um novo carro exige manutenção constante. Uma casa maior exige mais responsabilidades e cuidados. Um novo relacionamento exige tempo e presença. E, isso tudo, exige uma performance incessante, uma constante reafirmação de quem somos, para que o brilho da conquista não perca sua intensidade. Mas o que nos falta perceber é que, à medida que acumulamos, nos tornamos mais pesados, mais e mais coisas para carregar, mais e mais expectativas a cumprir e, no fundo, mais e mais medo de perder. Este paradoxo de possuir é profundo. Procuramos nas posses a chave para nossa felicidade, mas as posses nos aprisionam. Elas não nos libertam. Elas nos cobram, nos exaurem, nos fazem sentir que quanto mais temos, mais precisamos. E ao invés de nos sentirmos mais completos, nos tornamos mais fragmentados, porque somos constantemente invadidos pela pressão de manter o que conquistamos, de provar que somos dignos daquilo que alcançamos. O prazer inicial que vem com a aquisição de algo novo é efêmero. Ele some rapidamente e logo o vazio retorna. Não de maneira dramática ou repentina, mas de forma sutil, como uma sensação que se infiltra em nossa mente, devagar até tomar conta de nossa percepção. O que antes parecia ser a resposta para todas as nossas inquietações, agora se revela apenas mais uma carga, mais um peso a carregar. Aqui está o verdadeiro problema. A felicidade que procuramos nas coisas nunca se concretiza. A busca por algo novo não é apenas sobre o que ainda não temos, mas também sobre o que já possuímos, mas não conseguimos mais sentir. O vazio não é resultado da falta de algo, mas da incapacidade de nos conectarmos verdadeiramente
com o que já conquistamos. O problema não está em não termos o suficiente, mas na nossa incapacidade de experienciar o suficiente. O que possuímos, que deveria nos preencher, já não nos toca da mesma maneira, já não nos provoca a mesma emoção, já não nos proporciona a mesma sensação de satisfação que nos prometeu no momento da aquisição. E esse vazio, ao invés de ser preenchido, se expande, multiplicando-se com cada novo desejo insatisfeito. O filósofo Byung-Chul Han fala sobre a fadiga do eu, uma exaustão profunda que vem da excessiva busca por novidades, pela constante exposição a estímulos e pela busca incessante por mais. Vivemos em um ciclo vicioso onde estamos sempre em busca da próxima aquisição, da próxima experiência, da próxima validação. Mas, em vez de nos tornarmos mais completos, nos tornamos mais vazios. O que começou como um desejo legítimo de ser feliz acaba se transformando em um mecanismo de autossabotagem, onde buscamos externamente aquilo que não conseguimos encontrar internamente. E à medida que nos acostumamos a essa busca constante, o vazio se instala, não mais como uma ausência, mas como uma presença forte que nos esgota lentamente. E é aqui que o tédio começa a se infiltrar. Não o tédio de quem não tem nada para fazer, mas o tédio existencial de quem já tem tudo, mas ainda assim não sente nada. Esse é o tédio de quem se perdeu em suas próprias expectativas, de quem buscou significado nas coisas, nas posses, nas conquistas, mas nunca soube como vivê-las de maneira profunda, de maneira verdadeira. É o tédio de quem se vê preso em uma teia de desejos, todos atendidos, mas que não conseguem preencher o vazio. O que nos falta não é mais aquilo que ainda não possuímos, mas a capacidade de sentir o que já conquistamos. O paradoxo é claro. A busca incessante por sentido nas coisas externas nos afasta cada vez mais de nossa verdadeira essência. Estamos, de certa forma, tão cheios de coisas que esquecemos como viver sem elas. Esse ciclo de busca e frustração é o que nos consome. Vivemos em uma incessante busca, como se nossa felicidade estivesse fora de nosso alcance, como se a próxima conquista fosse a chave para tudo. Mas, no fundo, sabemos que o que realmente precisamos não pode ser comprado, nem conquistado. Não está nas coisas que possuímos, mas na maneira como nos relacionamos com elas. Está dentro de nós, na capacidade de simplesmente ser, de simplesmente viver o momento presente. A verdadeira satisfação está em aceitar o que já temos, no aqui e agora. E é nesse ponto que somos convidados a refletir. Não é o que possuímos que nos define, mas a maneira como escolhemos viver com o que temos. O peso invisível das coisas que acumulamos não é só um fardo externo, mas uma prisão interna, uma máscara que nos impede de ver a verdade nua e crua. O sentido da vida não está em conquistar mais, é ser feliz com o que já temos, em aprender a ser, a sentir, a viver no presente. E é nesse momento de aceitação, e não na próxima conquista, que o vazio começa a desaparecer. O filósofo Sêneca, em seus escritos, nos lembrou de que não é a riqueza que nos faz felizes, mas a maneira como nos relacionamos com ela. Quando mudamos nossa relação com o que possuímos, a vida deixa de ser uma corrida para acumular e se torna uma jornada de descoberta, de aceitação e de verdadeira liberdade. O que é preciso, então, não é mais um desejo, mas uma rendição ao momento presente, uma aceitação daquilo que já temos, com plena consciência de que o suficiente está sempre ao nosso alcance. Isso não significa abandonar nossos sonhos ou desistir de nossos objetivos. Significa, porém, aprender a viver de maneira mais plena com o que temos, a aprender a nos conectar com a essência das nossas posses e não deixar que elas se tornem um peso. Significa aprender a desacelerar, a olhar para as coisas simples com gratidão e apreço. É na quietude que encontramos a verdadeira riqueza, e não no turbilhão da busca incessante. Agora, a verdadeira pergunta não é o que falta, mas o que posso fazer com o que tenho agora? Essa mudança de perspectiva nos permite ver o mundo de uma maneira nova, mais leve, mais plena, mais conectada.
Ao invés de nos sentirmos aprisionados pela quantidade, podemos descobrir uma liberdade inusitada na qualidade. A verdadeira riqueza está em aprender a ser, a viver e a sentir, sem precisar da constante validação externa. Se você chegou até aqui, talvez tenha notado algo em si mesmo, algo que, até agora, estava ofuscado pela busca incessante por mais. Talvez tenha se dado conta de que o peso invisível das coisas que possui não é uma fatalidade, mas uma escolha. E agora, com a consciência de que a felicidade não está em mais conquistas, mas na capacidade de sentir profundamente o que já está ao seu redor, você pode começar a viver de uma maneira mais autêntica, mais verdadeira. Porque no fim, a jornada não é sobre o que acumulamos, mas sobre quem nos tornamos ao longo do caminho. E, se ao final desta reflexão você sentir um suspiro de alívio, um momento de clareza, ou até mesmo uma sensação de leveza em seu peito, então talvez tenha encontrado a resposta. A felicidade nunca foi um destino distante, mas sempre esteve aqui, dentro de você, esperando ser vivida. Agora, a questão é simples. O que você escolhe fazer com isso?